Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, que é gestão da qualidade em serviços, ou seja, como que as empresas elas vão fazer essa gestão da melhora dos seus serviços, de promover a qualidade dos seus serviços. Então o banco ele vem fazer o concurso, né? E ele quer que você conheça, que você tenha uma ideia de que nós, né, de que os empregados, né, eles precisam entender que o serviço ele é continuamente melhorado, tá? E existe ali algumas teorias para isso. Eu estou recrutando pessoas que querem trabalhar no Banco do Brasil. Se você quer trabalhar no Banco do Brasil, então vem comigo, né? Clica no link e começa a estudar pelo meu guia, o método Estude Todo Santo Dia. E eu estou com uma oferta especial de lançamento do meu guia. É só você clicar no link. Nesse guia o que você vai ter? Você vai ter aulas em que eu vou te ensinar a estudar para concurso. Eu vou levar todo o direcionamento para você conseguir estudar. Então são aulas curtinhas, aulas bem curtas. Eu sei que você é ocupado, você trabalha, né, tem o cansaço do dia a dia, então são aulas curtas que você vai ter, né, para você estudar para o Banco do Brasil. Além disso, vai ter os materiais em PDF, você vai ter um cronograma ali, onde você vai todos os dias saber o que precisa estudar. Vai ter o meu e-book, os meus e-books de conhecimentos bancários comentados, grifados, com aquilo que é importante para você e questões de concurso para você fazer, tá bom? Lembrando, as aulas são aulas em que eu vou ensinar a você a estudar, a se organizar o teu dia a dia, vou te ensinar a fazer mapa mental, tem aula de motivação, então tudo isso tem no meu guia de estudo para você se preparar e passar, assim como os meus alunos passaram no concurso da Caixa, tá bom? Então clica aqui no link na descrição do vídeo e vem estudar comigo. Vamos já de conceito, né, pessoal? Eu gosto de trazer sempre o conceito, porque às vezes já começar ali dando aquela aula sem dar aquele conceito para você, fica um pouquinho complicado, né? Então, esse curso aqui, pessoal, é para você mesmo, que nunca estudou para concurso de banco, para você que já estudou, você vai relembrar, tá? Você vai ali dar uma relembrada e ir só para resolução de questões, você vai ler, você que ainda não estudou, vai conhecer esse assunto aqui, porque nós estamos indo direto ao ponto e já vai poder resolver questões e junto com o seu material, né, com o material que você vai ter em PDF, né, que você vai adquirir outros materiais, né, sempre é importante, né, você ter ali os melhores materiais se você puder, e também não precisa ser material comprado, gente, você tem ali os sites oficiais que falam sobre, que tem artigos, que você pode buscar informação. Hoje com a internet é muito bom, tá, pessoal? Então não se atenham somente ao material, mas use ele como complementos, tá bom, gente? Como complementos, isso vai ajudar no ensino, tá? Sempre quando eu estudava, né, para concurso, exame de ordem, eu sempre tinha isso. Eu não usava só o material, eu usava como complementos, porque o que vale é você saber o assunto, aprender o assunto, tá? E aqui nós vamos te dar direcionamentos precisos para isso, tá bom? Vamos lá, conceito de gestão de qualidade em serviços. Qualidade de serviços é a capacidade de atender, né, ou exceder consistentemente as expectativas, né? A gestão, a qualidade em serviços, né? E necessidade dos clientes, proporcionando um serviço confiável, né? Quando você tem qualidade em serviços, né? Você atende às expectativas do cliente, você está passando para aquele cliente confiança, né? Segurança, eficiência, né? Responsivo, né? Ou seja, a gente está sempre pronto a atender ali aquela necessidade, dar atenção ao cliente, cortesia, ser acessível, né? Adaptado às necessidades individuais dos clientes. Tudo isso, pessoal, faz a gestão, né? Faz parte da gestão do cliente, tá bom? Da gestão de qualidade de serviços, né, para o cliente, tá? Isso envolve entrega de serviços que são confiáveis, né? Ou seja, serviços confiáveis trazem ali satisfação para o cliente, vai fazer com que ele queira voltar, vai fazer com que ele fale bem do negócio, da empresa, do produto, do serviço, tá? Essa definição, pessoal, enfatiza as dimensões essenciais da qualidade em serviços, né? O Garvin, né? O Garvin é um doutrinador, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, David Garvin. E aí nós temos aí essas dimensões: confiabilidade, segurança, eficiência, responsividade, cortesia, acessibilidade e personalização.
5 pressupostos para a qualidade em serviços, né? Ou seja, qualidade transcendental. Esse pressuposto afirma que a qualidade pode ser percebida ou reconhecida intuitivamente, mas é difícil de definir de definir, né? Ou seja, por isso que é transcendental. Em outras palavras, a qualidade é uma noção subjetiva, né? Nós já até falamos um pouco sobre isso, né? Essa questão da subjetividade lá na outra aula, tá? Então, é uma questão que ela é subjetiva, tá? Vai além de medidas tangíveis, né, pessoal? A gente já estudou o que é tangível. Aí vamos aqui no próximo. Qualidade baseada no produto. Esse pressuposto considera qualidade como características do produto ou serviço que atendem às necessidades do cliente. Isso implica que a qualidade é quantificável, pode ser avaliada objetivamente. Por quê? Porque eu tenho um produto naquele momento. Então eu consigo verificar, né, se aquilo realmente ele veio dentro das condições que me foi oferecido, né? Então eu consigo ali realmente ter uma avaliação mais objetiva. O produto chega e ele me prometeu uma entrega, né? Por exemplo, ele tinha uma capacidade de memória muito boa. Quando na verdade ele chegou, eu vi que não era nada daquilo, a memória não era aquilo que estava lá no momento em que ele me ofereceu na descrição do produto, né? Por exemplo, isso falando de produto, tá, gente? Embora a gente esteja falando de serviço. Qualidade baseada no usuário. Aqui a qualidade é definida pelas percepções do cliente. O foco está em atender ou exceder as expectativas do cliente. Isso aqui, pessoal, a gente está estudando porque é com isso que as empresas elas vão melhorar a qualidade dos seus serviços. É com isso que elas vão fazer a gestão da qualidade dos serviços para poder melhorar, tá bom? Qualidade baseada na produção. Nesse caso, a qualidade é vista como conformidade com especificações ou padrões definidos. Se o prestador de serviço ele não segue aquelas etapas, aqueles padrões, o serviço ele vai ficar, para cada um vai ser uma coisa. E aí as pessoas não vão gostar daquilo. Um até pode gostar, mas os outros não vão. Porque quando você vai prestar um serviço, você você estudou para fazer uma coisa em que a média das pessoas que vão ser atendidas por você, elas vão ali por aquilo. Então elas vão gostar, porque elas estão precisando daquilo. Mas quando a gente não aplica um padrão, fica algo sem controle, né? Sem qualidade. Qualidade baseada no valor. Esse pressuposto, pessoal, ele considera a qualidade em relação ao valor percebido pelo cliente, né? Aquilo a gente já estudou também na aula passada, né? Em outra aula. Em relação ao custo, né? A questão do valor versus o custo, e aí tem aí esse cálculo. Aqui a qualidade é vista como uma relação entre benefícios oferecidos pelo produto ou serviço, né? E preço pago por ele. Ou seja, o tanto que eu recebi de benefícios, né, que eu entendo como um benefício, e o tanto que ele custou, né? Então a gente viu isso bem na outra aula. Então, 5 pressupostos da qualidade em serviços. Pessoal, isso lá na prova de vocês, tá? Essa matéria, vocês quase talvez não consigam perceber no momento de resolver uma questão que se trata dessa matéria, tá? Porque eles vão fazer um problema para vocês, por isso que é importante praticar, fazer várias questões, perguntando algo prático. Então vocês vão responder isso de uma forma intuitiva, tá? Aprender isso aqui não é só para decorar, mas é para vocês entenderem que a questão do atendimento, do serviço, a qualidade, ela vai fazer a diferença, questão de padrões, tá bom? Essa questão do valor percebido pelo cliente, usem isso de forma intuitiva na prova de vocês, e isso vocês vão conseguir fazer a prova. Professor, mas quando vem uma questão, às vezes não é aquilo que a gente viu lá na teoria,
porque vocês precisam entender como que a banca ela pergunta isso para vocês. Por isso que eu digo sempre, é importante vocês praticarem, resolvam essas questões sobre esse tema, procurem, tá bom? Façam isso e não só resolvam e parem e passem para a próxima. Você pode ter acertado a questão, gente, mas se você ficou com dúvida, volta em cada ponto, estuda cada ponto, vai buscar, vai pesquisar, porque isso vai fazer com que o conhecimento vai fixar em você, na sua mente. Tá bom? Então não adianta só assistir uma aula focada, mas não adianta se você não for praticar, você precisa praticar, tá certo? O modelo serve qual? Tá? Isso aqui, pessoal, aí aqui sim, na prova de vocês, vamos passar aqui, né? O modelo serve qual? Isso aqui sim, ele já vai ser, vocês já vão conseguir visualizar bem se ele perguntar alguma coisa nesse sentido, do modelo serve qual, tá? Então aqui nós temos aqui algumas coisas que vocês podem entender aqui por essa teoria, tá? O modelo serve qual é uma ferramenta de pesquisa amplamente utilizada para avaliar. Isso aqui também não necessariamente é uma ferramenta de pesquisa, mas pode também ser chamado de uma metodologia, tá, gente? Uma metodologia. Essa metodologia, tá aqui, ó, metodologia, ó, metodologia, essa linda letra aqui, né, pessoal? Ainda bem que nós estamos na era da internet, tá? Também pode ser uma metodologia, um método, tá? De pesquisa, de avaliação, tá bom? Só para vocês entenderem essas linguagens. Aqui no modelo serve qual é uma ferramenta, né, de pesquisa amplamente utilizada para avaliar a qualidade dos serviços prestados por uma organização. O modelo se baseia na percepção dos clientes, entendam isso, sobre a qualidade do serviço e identifica lacunas, né? O que é lacunas? São espaços que precisam ser preenchidos, é algo que precisa ser melhorado, tá bom? Entre as expectativas do cliente e sua percepção da qualidade do serviço recebido. Para obter a excelência nos serviços, é preciso entender essas lacunas, né, pessoal? Essas lacunas. E que também chamamos elas de gaps, tá? Precisamos chamar... deixa eu pegar aqui uma borrachinha que ficou muito... Tá? Lacunas ou gaps, tá bom, gente? Isso aqui para vocês vocês entenderem bem, tá? Lacunas ou gaps. Ó, gaps, lacunas, tá? São... aqui gaps em inglês, né? E lacunas aqui em português, tá? Mas são aqui, vamos dizer assim, sinônimos, tá? Hoje a gente tem muitas siglas em inglês que a gente está utilizando, tá? Então isso é o gap. Quando vocês entrarem no mundo corporativo, trabalhar nos bancos, vocês vão sempre falar isso. Olha, aqui tem um gap nesse processo, né? Tem uma lacuna nesse processo. Tem alguma coisa que precisa ser resolvida, preenchida, tá bom? Para obter excelência nos serviços, é preciso entender os 5 gaps, tá? Os 5 gaps. Deixa eu colocar aqui. Os 5 gaps. Os 5 gaps, né? 5 lacunas na entrega de serviços. Esse slide aqui depois eu vou disponibilizar para vocês, tá, gente? Cada gap representa uma área onde as expectativas dos clientes podem não ser atendidas adequadamente, tá bom? O gap da percepção ou a lacuna da percepção. O primeiro gap da qualidade ou da percepção, tá? Ocorre quando há uma diferença entre a percepção do cliente sobre suas expectativas e a percepção da empresa sobre essas mesmas expectativas. Então veja só, a empresa ela tem uma percepção diferente do cliente. E quando a empresa tem uma percepção diferente do cliente,
Isso é um problema, porque a percepção da empresa pode estar muito equivocada. O cliente não pode não estar querendo aquilo, né? E a empresa está indo dando um tiro no escuro. Então, em outras palavras, acontece quando a empresa não compreende corretamente o que os clientes esperam em termos de qualidade de serviço, tá? Em termos de qualidade de serviço. Então, a empresa ela precisa preencher esse gap, preencher essa coluna. Ela precisa, de alguma forma, com algum estudo, com alguma pesquisa, entender qual que é a real percepção do cliente, a expectativa do cliente, né, sobre aquele serviço. E com isso, ela vai fazer com que o serviço dela tenha qualidade. Tá bom? Então, comece a entender para que serve analisar esses gaps, tá? A empresa aqui, ela tinha uma percepção diferente, uma ideia diferente do que o cliente queria. Quando ela sabe disso, ela vai fazer alguma coisa, uma melhoria, ela vai fazer alguma mudança que vai, aí sim, atender as expectativas do cliente dentro da medida do possível, tá? Vamos ao segundo aqui, gap da comunicação, gap de comunicação. Que gap é esse? Que lacuna é essa? Está relacionada à comunicação entre empresa e seus clientes. Aí aqui é um problema, né, gente? Sem comunicação, aí não vai, gente, não anda. Tem que ter uma comunicação alinhada. Eu preciso ouvir o meu cliente, eu preciso saber o que está acontecendo na minha empresa. Se eu não sei, a gente até falou isso. Tem alguns meios que as empresas implementam, né? Reclamações, saques, ouvidorias. Tudo isso são formas que podem melhorar, né? Propagandas. Pode ocorrer quando as informações sobre o produto ou serviço não são transmitidas de forma clara e precisa, resultando em expectativas mal alinhadas, né? Aqui, pessoal, não há um alinhamento. Porque eu passei para o meu cliente uma ideia irreal, né? Eu vendi uma coisa que não é o meu produto. E isso vai ser problema. Você pode ganhar naquele primeiro momento, mas depois, suas vendas vão cair. A empresa vai cair, as vendas da empresa vão cair, porque ele está oferecendo uma coisa irreal. Então ele precisa alinhar isso. Ou ele vai realmente vender aquilo que ele está oferecendo, anunciar aquilo que ele realmente tem, ou ele vai melhorar o produto dele. Então por isso que a comunicação é importante. Tanto a comunicação que vai da empresa, né, para o cliente, né, tanto como também a comunicação do cliente para a empresa. Porque se ele ouvir a empresa, isso também vai ser bom para ele. Tá? Mas vamos ver aqui essa questão da comunicação. Fixe bem, tá? A forma que a empresa também comunica o seu produto, o seu serviço, tá bom? O terceiro gap aí, gap da percepção do consumidor. Gap entre o serviço percebido e o serviço esperado, né? Isso aqui já é do consumidor. É a diferença entre o que é entregue e o que o cliente percebe ter recebido. Ou seja, eu falei certinho a empresa. Eu disse para ele que eu ia oferecer isso. Só que o cliente estava com uma ideia errada daquele produto, daquele serviço. Isso é um problema. E a empresa ela tem que também, de alguma forma, corrigir isso, né? Seja por comunicação, né? Seja por ouvir mais o cliente, anúncios e tudo mais. Então ela precisa fazer com que o cliente tenha realmente a ideia correta do serviço que está sendo prestado para ele. Olha, eu vou te prestar esse serviço. Não tem uma ideia errada disso, porque do que você está comprando, porque senão você vai se frustrar, né? Você vai reclamar do meu produto, tá bom? Temos aí o quarto gap. Gap de projeto ou padronização. Aqui também é um problema. Pode ser um problema muito grande, né, pessoal? Tem que estar atento. Ocorre quando a empresa compreende as expectativas dos clientes. Ela entendeu o que o cliente queria, mas ela não consegue traduzi-las adequadamente em especificações ou padrões de serviço. Ou seja, é o gap do projeto, é o gap do produto, do fazer, da padronização. Eu sei o que ele quer, mas eu não consigo colocar isso no meu produto, no meu serviço.
tá bom? Pode resultar em falhas na concepção do serviço que não atendem às necessidades reais dos clientes. Dessa forma, como que a gente pode resolver isso, né? Isso aqui pode ser resolvido através de treinamento, né? Alinhamento com os prestadores de serviço. Isso aí pode fazer, implementar padronização, né? Você tem que fazer primeiro essa parte para depois fazer essa segunda parte. Se pular etapas, pode não dar certo, né? O ciclo do serviço, né? Da execução do serviço, treinamentos, como eu já disse, tá? Então isso pode resolver o gap do projeto. O gap da entrega ou execução refere-se à diferença entre os padrões do serviço estabelecidos pela empresa e a maneira como esses serviços são realmente entregues aos clientes. Pode ocorrer devido a falhas nos processos internos, treinamento inadequado de funcionários ou falta de recursos adequados, tá bom? Então existe aí esse gap da entrega também. O modelo serve qual? 5 dimensões mais relevantes na prestação de serviços de qualidade. Isso aqui, pessoal, eu vou colocar a lista, tá? Deem uma lida, né? Se possível aí, deem até uma decorada nisso, aprendam isso, tá? Porque isso vai servir caso caia lá na prova de vocês, tá bom? 5 dimensões. Confiabilidade, né? Que essa sigla em inglês, essa palavra em inglês, vem dessa palavra em inglês, avalia a capacidade da sua empresa de realizar o serviço de maneira confiável, né? De acordo com o que foi prometido para o cliente. Consistência, tá? Consistência na performance. Eu tenho que ter consistência. Garantia é a competência da sua organização em transmitir confiança e segurança para os seus clientes. Seus colaboradores são altamente especializados e seu cliente não sabe disso. Você está perdendo pontos nesse critério, tá bom? Tangíveis, né? Mede a qualidade dos recursos físicos necessários para a prestação do serviço, né? Uma empresa que loca carros para noivas chegarem ao altar, por exemplo, deve ter atenção redobrada quanto aos trajes do que o motorista usa, o estado de conservação dos veículos, porque tudo isso faz parte ali, né, do momento, daquele casamento, tudo tem que estar bem perfeito, bonito, agradável. Ou seja, seus aspectos visíveis, tangíveis, materiais. Empatia, né, mede o quanto o atendimento ao cliente pode ser personalizado e individualizado de acordo com as suas necessidades. Capacidade de resposta, né, aquilo que é responsível, o quão rápido a sua empresa consegue prestar o seu serviço e qual a sua disposição em solucionar dúvidas. Eu estou disposto ali, apto a atender a necessidade ali do meu cliente, né, a responder as suas dúvidas, né, os seus anseios, né, a dar um suporte, né, isso faz parte ali das dimensões mais relevantes, né, dos serviços de qualidade. Então, esses, tá, pessoal, aqui, né, vou destacar aqui, disposição em solucionar dúvidas. Essas são as 5 dimensões. Vamos aqui praticar um pouco, pessoal. CES Gran Rio 2021. Das 5 dimensões da qualidade do serviço, confiabilidade, tangibilidade, sensibilidade, segurança e empatia, a confiabilidade tem constantemente se mostrado como o fator mais importante na avaliação da qualidade do serviço. Ou seja, isso, ele está dizendo, é uma afirmação, tá? A confiabilidade tem se mostrado como o fator mais importante. Como que eu vou passar confiança para o meu cliente? Né? Como que pode ser isso, né? Até aqui a gente pode ver aqui, ó, avalia a capacidade da sua empresa de realizar o serviço de maneira confiável, de entregar o serviço, né? De acordo com o que foi prometido. Né? Então, ou seja, vamos lá. Pelos clientes de um banco. Isso ocorre porque a confiabilidade é uma medida de... controle. Medida de controle que traça as mudanças quantitativas no desempenho do serviço em uma variável específica relativa a um padrão pré-definido.
Favorecimento da discrepância entre o desempenho de um fornecedor e as expectativas do cliente, já que evidencia a situação do momento. Excedente do consumidor, que identifica a diferença entre o preço real pago e a percepção do cliente sobre o valor do produto. Resultado, aqui ó, resultado, já que clientes avaliam depois da experiência do serviço, diferentemente das outras dimensões que são medidas de processo. Ele está falando aqui dessas outras dimensões aqui. Causa e efeito, que relaciona problemas específicos do serviço a diferentes categorias causas subjacentes, de causas subjacentes. Pessoal, então, ou seja, a confiabilidade é uma medida de controle, né? Eu sou confiável, mas porque eu tenho uma medida de controle, né? Não me parece. Favorecimento é uma medida de favorecimento? Não. É uma medida de excedente do consumidor. É estranho, né, pessoal? A confiabilidade, excedente, identifica a diferença entre preço pago e percepção do cliente. Nós não estamos verificando isso. Isso aqui até a gente estudou já, né? É uma medida de resultado. Resultado tem a ver com entrega, né, gente? Nós vimos lá aqui ó, atrás que a confiabilidade é a partir do momento em que eu presto o serviço, né? Que eu entreguei aquele serviço, vamos dizer assim. Então pode ser isso aqui, né, gente? É uma medida de resultado. Causa e efeito, que relaciona problemas específicos do serviço, diferentes categorias de causas subjacentes. Causa e efeito, medida de causa e efeito, a confiabilidade. Então veja que você tem que entender cada um deles, ó. Então aqui me parece mais a D, de resultado. Ó, confiabilidade é uma medida de resultado, já que os clientes avaliam depois da experiência do serviço. Ou seja, o resultado é isso. O resultado é quando eu entreguei, aí o cliente vai me avaliar, né, se foi bom ou não. Mas a gente estudou lá o que é confiabilidade. A confiabilidade é a partir do momento que eu entrego. Então o cliente sente confiança porque eu entreguei aquele produto para ele. Eu fiz a entrega do serviço. Não, então veja só, alguém que o próprio serviço lá de leva e traz de leva a noiva ao altar. Então, ou seja, veja que depois que ele fez aquele serviço, deu tudo certo, ele entregou o serviço. E ali aquela cliente, aqueles clientes vão sentir confiança, né? O resultado foi muito bom. Então a confiança é uma medida de resultado, tá bom, gente? Aqui, ó, eu até coloquei aqui, ó, desempenho do serviço, né? Não me parece algo relacionado a confiabilidade, pelo que a gente já estudou. Desempenho do fornecedor. Aqui na outra questão, identifica a diferença entre o preço real pago e a percepção do cliente. Nós estudamos isso, né, em outro aspecto. Tava aqui, não estava mostrando, grifei aqui para vocês, tá? Esse slide vai para vocês também. Pessoal, então era isso que nós tínhamos hoje, tá? Tá aí as minhas redes sociais. Essa é uma matéria também que, de uma forma intuitiva, vocês vão conseguir, com certeza, resolver bastante questões se aparecerem, tá? Pratiquem bem, me sigam lá nas redes sociais, me dêem um feedback dessa aula. Até a próxima e sucesso para vocês. E não vão, pessoal, desanimar. Continuem, tá bom? Não percam aí esse pique de estudos.